Bem-vindo e bem-vinda a mais uma conversa promovida pela revista Educação. Sou Edmilson Cardial, jornalista, e hoje vai abordar um tema que tem despertado cada vez mais o interesse de todas as idades. Nós vamos falar das habilidades socioemocionais na escola. No mundo atual, competências socioemocionais contribuem para que o estudante encare mudanças de forma natural para ter uma vida melhor e ajuda a enfrentar desafios com menos angústia, estabelecer relações sociais e familiares mais saudáveis e construtivas. Esta conversa tem o apoio da Faber-Castell, que mais uma vez inovou, e a gente vai trazer isso aqui daqui a pouco. E para conversar sobre esse assunto, habilidades socioemocionais, eu estou aqui com duas pessoas absolutamente especialistas no assunto, né? Premiadas, com trabalhos, pesquisas, muito legal. A Letícia Laile, que é pedagoga e mestre em currículo e educação inclusiva pela Teachers College da Columbia University. E é cofundadora da Camino Education e da Chloe, e diretora da Camino School. A Letícia foi premiada pela Columbia University por seu trabalho com programas de aprendizado socioemocional para estudantes de baixa renda no Brasil. Quem não sabia desse trabalho vai poder, depois ela vai poder dizer até como acessar esse trabalho para quem se interessar em ver como isso já vem crescendo há muito tempo. Letícia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer muito grande, uma honra nossa te receber aqui e agradecer essa ponte feita pela Faber-Castell que trouxe você até nós e os nossos ouvintes e leitores. Edmilson, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É sempre bom poder discutir, principalmente com o público da revista Educação, que está sempre super interessado em discutir as coisas que são relevantes para os nossos estudantes no dia de hoje, para os nossos professores. Então, vai ser um prazer trocar com vocês. Maravilha, obrigado. Já você vai falar a sua experiência e os que você tem para nos ajudar a entender um pouco tanto as questões socioemocionais como o mundo também. E a outra pessoa que eu vou trazer é a Carolina Luvisotto. Ela é especialista em neurociência na escola e tem mais de 16 anos que ela vem desenvolvendo e implementando programas e projetos de educação do setor público, do Sistema S, do setor privado. Ela tem experiência em formação de professores e atualmente é gerente de educação da Faber-Castell. Ela é responsável pelo programa de aprendizagem criativa. Hoje tem como principal linha de estudo a criatividade e sua relação com os processos de aprendizagem. E é ela que está à frente dessa experiência que, quando eu soube, eu fiquei muito curioso e isso acabou gerando essa conversa nossa, que é o seguinte. Me diga, Carol, primeiro, obrigado por você estar aqui, né? Você é uma pessoa que está em todos os lugares possíveis e imagináveis, hoje está conosco batendo papo, o que nos dá muita satisfação. O que levou a Faber-Castell a se envolver nessas questões de habilidades socioemocionais na escola? É muito curioso pela história da própria Faber-Castell. Com certeza. Edmilson, obrigada, primeiramente. Acho que é sempre um prazer, né, estar com vocês aí da revista Educação. A gente já vem nesse processo de parceria há alguns anos, então é sempre um prazer e uma satisfação poder conversar com vocês, trocar com vocês. E, Letícia, obrigada também. Com certeza vai ser um papo bacana e, de novo, agradecer por todas as trocas que a gente vem tendo, especialmente falando de competências socioemocionais. Bom, Edmilson, a Faber-Castell é uma empresa com mais de 260 anos, né, de história, com muita tradição e com uma forte vontade e sempre de maneira muito intencional de levar produtos, projetos com muita qualidade, né, para o mercado. E aí, há cerca de mais ou menos 6 anos, a gente se organizou aqui na Faber-Castell para ter uma divisão de novos negócios e inovação, e dentro dessa divisão de novos negócios e inovação, a gente tem uma vertical de educação que desenvolve solução educacional mesmo, visando o desenvolvimento integral dos estudantes, né? Nessa organização da Faber-Castell Educação, que a gente chama por aqui de Faber-Castell Edux,
a gente se organiza para garantir que os estudantes possam ter autoria dentro dos seus processos de aprendizagem, que eles tenham motivação intrínseca mesmo de aprendizagem para poder garantir o aprendizado mais significativo, e sempre olhando para a formação dos professores, sempre olhando para um suporte a toda a comunidade escolar, e, obviamente, né, sem deixar de falar, de potencializar mesmo o desenvolvimento das habilidades e das competências que estão previstas na BNCC. Quando a gente pega esse contexto, né, da Faber-Castell com os 260 anos e esse novo momento de inovação mesmo da companhia nesses últimos 6 anos, e a gente olha para uma fotografia do momento, como sociedade que a gente está vivendo, a gente tem muita clareza que a gente está enfrentando um cenário, né, de atenção em relação ao desenvolvimento socioemocional das crianças e dos jovens. E a gente acredita e entende que é muito urgente e muito necessário que todos os envolvidos com a educação básica, incluindo as empresas, né, se movimentem em direção à promoção da aprendizagem socioemocional. É muito importante que a gente garanta, de alguma maneira, que a educação se adeque mesmo às necessidades dos estudantes de hoje, às necessidades das crianças e dos jovens, e que a gente possa, por meio disso, promover o desenvolvimento mesmo das habilidades cognitivas, sociais, emocionais, para poder, de alguma maneira, permitir, né, que esses estudantes compreendam o mundo e que eles se desenvolvam integralmente em todo o seu potencial. Então, a Faber olhou para essa fotografia, né, desse momento importante que a gente está vivendo desse ponto de vista, entendeu dentro do seu processo de inovação que a gente precisava efetivamente atuar nesse cenário e trazer mesmo a solidez da marca e de todos os processos de qualidade que a gente vem desenvolvendo para promover essa solução de desenvolvimento socioemocional para as escolas. Legal, Carol, mas ela não saiu do foco principal dela, que é a arte, né? Porque vocês atuam na questão das habilidades socioemocionais pela arte. Como é que isso acontece? Muito bem. Edmilson, você tocou num ponto muito curioso, e a Letícia está aqui para não me deixar mentir. Quando a gente começou com a investigação do nosso programa socioemocional, a gente não tinha clareza ainda que a gente seguiria por meio das artes. A gente tinha clareza que esse cenário era importante de ser considerado, esse cenário que a gente vem enfrentando como sociedade, que a Faber-Castell poderia contribuir com isso, mas a gente ainda não tinha clareza que a gente trabalharia por meio das artes. E à medida que a gente foi conversando com especialistas, pesquisando, fazendo grupos focais, a questão das artes ficaram muito claras para a gente. Assim, a gente entendeu que, de fato, a arte é um componente curricular bastante privilegiado para o desenvolvimento de competências socioemocionais, né? Quando a gente olha para os pilares que sustentam os processos de aprendizagem artística, as habilidades socioemocionais elas estão absolutamente presentes, né? Quando a gente olha para a dança, quando a gente olha para a música, quando a gente olha para artes visuais, quando a gente olha para teatro, por exemplo, a gente tem muita clareza de que as habilidades socioemocionais estão sendo trabalhadas e desenvolvidas por meio desses processos, né? Legal. E vocês, antes de vocês atuarem, de colocar isso no mercado, vocês fizeram um período experimental em escolas, né? Que conclusões vocês levaram? Primeiro, de ir para a arte, segundo, posteriormente, com esse período experimental. Como é que isso ocorreu? Perfeito. Bom, a gente tem uma prática, Edmilson, aqui dentro da companhia, de sempre testar, né, quase que exaustivamente os nossos produtos, os nossos projetos e as nossas soluções educacionais, para garantir mesmo que a teoria acadêmica seja transposta para a prática de uma maneira efetiva e que a gente tenha mesmo o olhar do chão da sala de aula, né, impresso dentro das soluções. Então, a gente organizou o programa para passar por um teste com algumas escolas aqui de São Paulo. Esse teste envolveu os alunos, esse teste envolveu os professores, envolveu a comunidade escolar, ali a equipe gestora, os outros atores que estão envolvidos nesse processo. Durante o período de testes, né, durante o período experimental do programa, a gente coletou devolutivas, feedbacks desses atores que participaram e foi sendo surpreendido com alguns resultados que a gente foi obtendo. Por exemplo, a gente sabe, né, e isso a gente vem trabalhando fortemente aqui em relação ao programa, mas também em relação às outras soluções da Faber, que a formação contínua de professores
ela é absolutamente necessária para a gente garantir mesmo uma mudança de prática, uma mudança de olhar para os processos de aprendizagem das crianças e dos jovens. E os professores relataram para a gente, essa era uma hipótese que a gente tinha, mas a gente foi surpreendido com o resultado. Os professores relataram para a gente, e aí 100% dos professores, então, todos os professores que passaram pela formação do programa socioemocional relataram que se sentiam confortáveis e que entendiam aquele processo formativo, fornecendo insumos suficientes para a execução das atividades previstas no programa. Então, acho que esse dado foi surpreendente para a gente e foi bastante importante. Além disso, a gente foi ouvindo, né, principalmente dos professores que estavam bastante envolvidos e engajados nessa experimentação, algumas coisas como o trabalho com artes é extremamente necessário e garantir a correlação com o conteúdo de artes foi muito enriquecedor. Por exemplo, a gente teve uma professora que falou que garantir que o currículo de arte estava coberto, foi uma palavra, inclusive, que ela usou, isso facilita muito os processos, isso ajuda muito nessa organização. Professores relatando que ficaram muito felizes de ter os 4 eixos das artes contemplados na proposta, e não apenas artes visuais. Então, a gente sabe que é muito comum as escolas trabalharem com as artes visuais, mas nem sempre é muito comum que elas trabalhem com eixos aí, né, as 4 linguagens artísticas. A gente teve relatos, por exemplo, de famílias falando que o programa ajudou a fazer com que os alunos se sentissem mais incluídos e mais tolerantes nas relações. Eu estou lembrando de algumas falas aqui, né, que a gente foi recebendo mesmo de devolutiva, e que, de fato, acho que nos mostraram, né, que o programa era relevante, que o programa era potente e que, de fato, a gente poderia garantir mesmo um desenvolvimento socioemocional por meio do componente curricular de arte. Muito legal. Bom, é uma surpresa grande uma empresa de 260 anos se inovar. Isso, além da questão educacional, tem uma outra questão empresarial, que é esse desafio. É brilhante e é absolutamente inspirador. Para você tomar um pouquinho de água, eu vou conversar um pouco com a Letícia, assim você descansa, porque senão eu vou te explorar muito aqui. Imagina. Ô, Letícia, essa questão de competência socioemocional, que é algo que vem sendo discutido mais recentemente de forma muito... Bom, você que é uma pesquisadora, como é que você situa hoje essa questão e a evolução dela na educação brasileira? Edmilson, obrigada. Essa é uma pergunta muito boa, porque eu vou até contar uma historinha para vocês. Eu, quando voltei do meu mestrado, eu fiz um mestrado, eu estava focada nisso em 2009. E eu fiz o mestrado fora, voltei para o Brasil. E eu lembro quando eu cheguei aqui, isso tem 10 anos, não é tanto tempo assim, a gente falava de socioemocionais, o pessoal falava assim, isso não existe, o que é isso? Socioemocional, assim, e não tinham, assim, eles falavam assim, moça, de onde você tirou isso? Eu falava, eu não, o Heckman ganhou um Nobel disso há 3 anos atrás. Mas como você falou, assim, ele é um conhecimento, ele é uma organização recente de conhecimentos que a gente já tem de várias áreas da economia, da pedagogia, da psicologia, das ciências sociais, que foi consolidado como um campo de conhecimento muito recentemente. Então, a discussão, muitas vezes, ela ou fica muito rasa, ou ela não existe, ou ela vira uma prescrição. Então, eu acompanhei muito a chegada desse trabalho de competências socioemocionais no Brasil, desde fazer projetos, então fazer projetos de formação, fazer projetos de intervenção em rede pública, fazer projetos com grupos educacionais, mas também eu acompanhei muito de perto a discussão da BNCC original ali das competências gerais, né? Então, quando a gente discutia as competências gerais, teve um trabalho muito grande na época de pessoas que estavam estudando a BNCC, da importância da gente colocar isso como uma parte organizadora do nosso currículo, né? Então, reconhecer que essas competências gerais estavam ali contemplando essas competências socioemocionais, então a gente poderia chamar professores, chamar escolas, chamar redes para que isso fosse incluído
no trabalho diário. Hoje, socioemocional já não é mais uma coisa perdida. Muitas vezes a gente não tem exatamente a qualificação, né? Então, você não sabe qual que é a base, né? Aqui, uma das bases mais conhecidas é a base do CASEL, o CASEL, ele é um grupo que estudou competências socioemocionais e organizou elas em categorias. Então, ele fala, né, as grandes competências socioemocionais são autoconhecimento, autogestão, consciência social, as suas habilidades de relacionamento, as suas habilidades de tomada de decisões, e eles falam que a gente deveria trabalhar isso na escola, nos professores, dentro de currículos, né, então dentro das expectativas curriculares e em programas que possam ser incorporados também na rotina. Então, um pouco como, né, os programas socioemocionais, como a Carol estava contando, eles são também recomendados. Hoje, no Brasil, a gente tem muitas pessoas que começaram a fazer projetos, alguns deles com bastante pesquisa por trás, como a Carol acabou de trazer o exemplo do projeto da Faber agora, alguns com menos, mas acho que, de um modo geral, é muito legal ver a sociedade olhando para isso, interessada nisso, e principalmente, acho que a gente, levantando a mão aqui depois da pandemia, todos os assuntos de saúde mental, onde os fatores de prevenção, os fatores protetivos, são justamente essas competências socioemocionais, ficaram muito evidentes nos últimos anos, com a chegada e a ida da pandemia e essa retomada que está acontecendo nas escolas. Então, eu acho que as pessoas levam a sério o assunto, acho que finalmente os pais levam a sério, porque por muito tempo o socioemocional era visto como, sei lá, uma aula de participação ou alguma coisa que não era tão importante. Hoje a gente sabe que para você, né, não é separado o seu socioemocional e o seu cognitivo, para aprender, você precisa das duas coisas, e você tem uma valorização maior desses programas que são super bem feitos, que podem vir para a escola. Então, do que eu tenho visto, primeiro eu fico muito feliz, porque tem muita gente dando as mãos e vindo para esse trabalho, isso é muito relevante. Acho que a gente ainda tem um caminho para perseguir, né? Então, temos um caminho para conseguir garantir que as escolas e crianças de todas as escolas, da rede pública, da rede particular, tenham acesso a um trabalho socioemocional, que os professores tenham acesso a essa formação, que os pais ganhem conhecimento, que a gente tenha uma valorização, né, desse cérebro humano, que ele sente, depois ele pensa, mesmo que seja por frações de segundos. Então, como é importante a gente saber manejar nossas emoções. E eu acho que faz muito, muito parte da nossa discussão, de poder trazer essa percepção que muitas vezes os jornalistas ajudam a gente a trazer, ainda para a pauta, porque ainda é muito relevante, né? Você vê que, de repente, aparece. A gente teve, em abril, questões que trazem saúde mental em foco. Pode ter certeza que tem lá um espacinho para a gente poder trabalhar socioemocional, e o espaço para trabalhar isso na escola, porque são habilidades que a gente consegue trabalhar em grupo no nosso coletivo. Legal, mas ao que você atribui esse crescimento, se há 10 anos, pouco mais de 10 anos, as pessoas ainda estranhavam quando você falava sobre isso? A que se deve essa... Então, não era antes da pandemia, você já falava sobre isso, e a sociedade e a sociedade já vinham. Por que, de repente, isso ganhou tal evidência? Que fatores se atribui isso? Eu acho que tem uma evidência cavalar, que é o número de pesquisas que tem saído nos últimos anos, associando o achievement, né, você chegar aos resultados acadêmicos, às suas habilidades socioemocionais. Então, a gente tem pesquisas que indicam não só como é relevante você ter as habilidades socioemocionais para suas relações sociais e você ter perseverança, você ter uma mentalidade de crescimento, você conseguir se acalmar, ou seja, para o seu dia a dia e para o seu corpo, mas também nos resultados acadêmicos. Então, isso a gente tem meta-estudos, né? Tem um meta-estudo que foi super conhecido em 2007, com mais de 200 mil programas, que são programas que não eram chamados de socioemocionais, mas tinham alguma coisa que relacionava com essa
construção das habilidades do indivíduo de se relacionar com os desafios da vida. E eles repetiram esse estudo depois em 2012 e repetiram agora em 2019. Então, assim, 2017. A gente tem muita evidência, muitos estudos meta-análise, e muitos deles estão sendo feitos fora. Aqui no Brasil, a gente tem também, então, institutos como o Instituto Ayrton Senna, agora institutos que estão falando sobre educação, sobre saúde mental, como Ame Sua Mente, como o Cactus, que fazem trabalhos específicos e que trazem essa percepção da importância das competências socioemocionais. E a gente, você perguntou por que, assim, as evidências hoje em dia são muito mais claras, tem muita comprovação científica, e é um movimento que está acontecendo no mundo. Então, quando a gente vê o PISA mudando a estrutura de avaliação, olhando para a criatividade, quando a gente vê as pessoas olhando para pensamento crítico, você começa a ver que o mercado de trabalho está exigindo outras coisas, que isso está fazendo com que a gente olhe para a formação do estudante e, por isso, a gente precisa começar a trabalhar nas escolas. Esses movimentos, eles não são novos, eles começam ali no meio de 1990, você vai começando até chegar nos anos 2000, e agora, a partir de 2015, assim, eles começam a se consolidar como tendências mesmo de para onde está indo a educação. Então, a gente vê as metodologias, as pedagogias também respondendo a essas necessidades de formar o indivíduo como um todo. Uma coisa que a gente fala, né? Começou lá em 1990 com Jacques Delors, falando que a gente tem que aprender a ser, aprender, e que demorou muito tempo para a gente começar a materializar. Mas tudo na educação leva tempo e eu acho que tem um pouco de... A gente está chegando agora... recebendo a pesquisa, isso está chegando na ponta, está chegando na necessidade das escolas, e aí os programas, as formações, eles passam a ter mais relevância. Ótimo, Letícia. Eu vou voltar para a Carolina e vou te deixar uma pergunta que eu vou te fazer na sua volta, que é como é que você aplica isso na Camino School? Porque você tem, como diretora, né, você tem ali um espaço, né, onde você pode fazer as suas experimentações, e você certamente seria muito, muito legal que, como gestora que você é da Camino School, você falasse para outros gestores como é que você trabalha isso, como é que você desenvolve, que sugestão que você dá, as dificuldades que você tem encontrado, já que você acabou, pela sua trajetória, virando uma especialista nisso. Agora, Carol, eu anotei uma pergunta aqui, conforme você falava, e vou voltar, então, a esse trabalho que a Faber está fazendo nas escolas, que é o seguinte: como é que você garante, como é que a Faber garante a efetividade no trabalho de desenvolvimento socioemocional na escola, e exatamente como é que ela atua para isso se concretizar? Muito bom. Edmilson, a gente, né, foi pesquisando e discutindo bastante ao longo desses últimos meses para conseguir organizar essa efetividade, e aí acho que a gente tem alguns pilares de trabalho que eu posso destacar. Acho que uma primeira coisa é que a gente entende que o desenvolvimento socioemocional necessariamente precisa ser vivido, né? O que eu quero dizer com isso? Que a gente possa promover mesmo vivências artísticas que sejam disparadores das atividades previstas no programa. Então, mais do que ouvir sobre, mais do que estudar sobre, é garantir que as crianças e os jovens possam efetivamente viver essas possibilidades artísticas, por exemplo. Outra coisa, a gente tem, né, costuma ouvir muito fortemente das escolas que um dificultador da implementação de projetos educacionais, por exemplo, como um projeto socioemocional, como é que a gente garante que isso esteja integrado efetivamente ao projeto político-pedagógico da escola ou ao currículo efetivamente, né? Então, uma das maneiras que a gente entendeu que a gente poderia resolver essa dor da escola, que é como é que eu garanto essa integração com o currículo, foi exatamente garantir essa correlação com o currículo de arte. Então, todas as atividades do programa são 100% integradas ao currículo de arte. Então, a gente facilita para o processo de implementação da escola
garante que isso está já ativamente dentro do currículo e diminui essa, vou chamar de dificuldade ou essa resistência da implementação de programas como esse. Uma outra coisa que eu acho super importante e que às vezes, né, a gente comentei anteriormente, mas a gente acaba olhando muito fortemente para a teoria e para o que a academia nos traz, mas com dificuldade de transpor isso para a prática, é garantir essa base sólida. Então, olhar, né, para o CASEL, por exemplo, olhar para o que está previsto dentro da BNCC e transpor e garantir que isso se assenta efetivamente naquela sala de aula. E como é que a gente faz isso? Com atividades, por exemplo, mais de final aberto e que considerem efetivamente as experiências individuais, seja do indivíduo mesmo, né? Seja do aluno em si, do estudante, ou seja, da turma. Então, possibilitar que as atividades possam emergir efetivamente de uma dor daquela sala de aula, de uma dor daquele indivíduo, né? Então, acho que esse ponto é importante. Outra coisa que acho que garante essa efetividade é não ter uma sequência pré-definida de atividades. Então, obviamente que a gente precisa organizar as atividades para que isso seja efetivo ali na sala de aula, na ação do professor, etc. e tal, mas possibilitar, por exemplo, que o professor co-crie, que o professor seja coautor nesse processo de planejamento das suas atividades, também facilita nessa questão da implementação. Então, por exemplo, a gente ter aulas que possam ser co-criadas pelo professor, que ele possa selecionar, que ele possa definir a ordem, que ele possa inverter a ordem. A gente chegou a ouvir coisas do tipo, escolas trazendo para a gente coisas do tipo, eu precisava trabalhar com a questão do luto, porque um dos meus alunos tinha perdido o avô, e eu tinha uma dificuldade de antecipar essa questão do luto, porque eu estava em abril, e a aula de luto proposta era em setembro. Então, como é que eu ia puxar uma aula prevista para setembro, para abril? Então, trazer essa sequência não determinada, acho que é um ponto para a homologia dos processos, né? Se a gente quer que o professor escute os estudantes, se a gente quer que o professor trabalhe transversalmente com isso, junto com seus estudantes, trazer isso para essa formação contínua, e acho que não menos importante é entender como é que a gente avalia esse desenvolvimento socioemocional dos alunos ao longo do tempo. Então, acho que diferente de uma matriz de proficiência, por exemplo, de matemática, né, como é que a gente olha para essa avaliação específica das habilidades socioemocionais, e aí como é que a gente olha, no nosso caso, também para a questão do currículo de artes. Então, trazer uma matriz, por exemplo, integrada das habilidades do componente de arte e do desenvolvimento socioemocional para ajudar o professor nesse dia a dia. Acho que esses pontos são super estruturantes e uma das coisas que a gente tem feito um esforço significativo e tem sido bem interessante é envolver as famílias, né? Então, trazer as famílias, acho que a Letícia comentou, né, de que a escola é o lugar para a gente definitivamente trazer o trabalho com as competências socioemocionais, e se isso tiver articulado, se isso tiver de mãos dadas com as famílias, isso potencializa enormemente o desenvolvimento integral das crianças, né, e dos jovens. Legal. Eu volto daqui a pouco para falar com você, que dê um balanço seu sobre os impactos positivos trazidos pelo desenvolvimento socioemocional na escola, nessa experiência que é recente de vocês, mas eu acho que já dá para vocês terem um pouco apresentar para nós aqui algum resultado. Vou voltar para a Letícia, porque a Letícia aqui, ela é teórica, mas é prática, né? Porque ela faz pesquisa e tal, mas ela é diretora, ela tem que tocar ali a Caminho School, né? Tem que se defrontar com os problemas do dia a dia, né? Aluno, saída, entrada, business plan, aquela coisa toda, né, Letícia? Então, me fale, como é que você trabalha isso na sua escola? E a sua escola é uma escola de classe média alta, e que transformação que você viu acontecer ou está vendo acontecer na tua escola? Edmilson, eu acho que tem gestores aqui vendo, então eu vou responder essa pergunta bem didaticamente, com o que eu acho que é essencial para um gestor, para um diretor de escola, pensar quando ele estiver
querendo implementar alguma educação socioemocional, e aí eu conto um pouquinho do meu exemplo. As melhores pesquisas falam para a gente que tem 4 grandes campos no qual você pode fazer uma intervenção socioemocional na sua escola. Você pode trabalhar com formação de professores, e eles são complementares, mas você pode escolher um deles, são os lugares onde tem. Então, formação de professores, porque se você forma um professor, você consegue, ele consegue ser um bom modelo, ele consegue ter relações mais saudáveis e ele ajuda os estudantes no manejo, e é super importante. Então, às vezes, você pode decidir fazer um programa de formação, olhar mais próximo, ou saber que é importante você formar e cuidar dos seus educadores. O clima escolar da escola melhora. A outra forma, como a Carol estava puxando aqui, trabalhar no currículo, ou seja, naquilo que a escola já tem que fazer, e é difícil, porque muitas vezes a dificuldade de trazer um trabalho novo, que vai além da matemática, do português, das ciências, é tempo. Então, muito importante, mas é uma das formas, né? Então, você pegar um componente curricular, por exemplo, e trabalhar dentro dele com algum programa que ajude a desenvolver com intencionalidade, né? É importante a palavra intencionalidade dentro do socioemocional, esse trabalho, mas você usa ele dentro da grade curricular. Você pode trazer programas, então, às vezes a escola realmente não tem tempo e ela está trazendo outros programas para dentro, para o dia a dia, que são complementares, né? Muitas vezes você vai ver uma educação maker que pode trazer um socioemocional junto, justamente porque tem um componente do mão na massa. Você pode ter outros projetos, como o projeto de vida, que entra especificamente, às vezes alguém traz uma gincana, que é entre escolas. Isso tudo ajuda a trabalhar, de novo, com intencionalidade, o que a pesquisa sugere. E a outra forma é com a comunidade, que a Carol também falou, que é muito importante o espaço da escola servir como uma comunidade que tem esses valores socioemocionais, então, do respeito, da generosidade, que são coisas muito importantes, transparecidos. Então, uma comunidade que tem programas de acolhimento às famílias, uma comunidade que fala sobre assuntos que são pertinentes, que abre fóruns e abre compartilhamentos, consegue dar uma atenção para o pai que precisa de um acolhimento, é muito importante. Aqui na escola, eu acho que tem inicialmente, eu já era essa especialista quando eu montei a Camino School, então eu tive essa facilidade de colocar esse tema no centro da discussão da formação da minha escola. Então, os princípios fundantes dentro do meu PPP, né, dentro da minha escolha pedagógica, está lá a centralidade das relações humanas e a importância do desenvolvimento de competências socioemocionais. Não é toda escola que tem essa sorte, muitas escolas já estão aí há 20, 40, 50 anos e tem uma outra narrativa, então precisa conversar com isso, mas eu tive essa chance. A primeira das escolhas que eu fiz, e eu acho que é legal porque o programa da Faber aqui, ele honra muito isso, foi na escolha da metodologia. Existem metodologias que que permitem uma possibilidade maior de você desenvolver essas competências, e elas são as metodologias ativas, a aprendizagem ativa, a mão na massa, onde você se vê, onde você age e onde você se experimenta, né? Tem um pouco da aprendizagem profunda que depende da gente se colocar nela, né? Construir essas habilidades socioemocionais depende disso. Então, a gente aqui é uma escola por projetos, a gente tem projetos, alguns deles interdisciplinares, então eles, né, por exemplo, um projeto que a gente chama da área de expressões, então ele tem as artes misturadas, mas ele tem um projeto, os estudantes vivenciam isso. Eu tenho também uma matriz socioemocional, que muitas vezes é muito difícil, eu sou especialista nisso, então eu pude construir a matriz da Camino School, mas os programas, geralmente, eles trazem para você uma matriz de expectativas, de coisas que você precisa trabalhar, assim como você precisa trabalhar em português e matemática, tem ali habilidades e competências que você pode ser exposto e colocado, e se você deixar isso evidente, toda a comunidade está sabendo. Então, às vezes, você vai estar trabalhando até uma habilidade socioemocional numa aula de matemática, e isso é muito importante. A gente acabou, né, então, a gente faz, e para esses 4 campos que eu dei para vocês, às vezes o gestor da escola não consegue trabalhar os 4.
Aqui a gente conseguiu fazer isso, então a gente tem um tempo de formação, né? Tem uma semana grande de formação, onde a gente também cuida do educador. Semana passada, por exemplo, a gente fez várias estações de autocuidado que foram feitas pelos próprios professores, a equipe pedagógica inteira junto, então eles trabalharem esses conceitos socioemocionais. A gente trabalha muito com os conceitos de diferenciação de aprendizagem, ou seja, como que você dá uma aula ou cria uma experiência de aprendizagem que é diferente para estudantes diferentes poderem se experimentar de várias formas, e a individualização, que é olhar o que aquele estudante especificamente precisa receber e a gente adaptar a aprendizagem dele. Isso exige bastante acompanhamento, mas é uma coisa que é possível, também ajuda as competências socioemocionais. E aí a gente abre um espaço muito legal para a família e comunidade. Aliás, esses espaços são super abertos, onde a gente traz a nossa equipe de orientadores e psicólogos para conduzir conversas durante o semestre inteiro com os segmentos, então o grupo das crianças de educação infantil, do ensino fundamental, de temas relevantes socioemocionais que os pais vivenciam em casa, que eles querem conversar e que eles muitas vezes não encontram isso e esse espaço de conversa aberto e podem trazer essa discussão para dentro da escola. É um convite grande esse de mergulhar no socioemocional, Edmilson. E todas as escolas, de alguma forma, se você conseguir escolher um cantinho desse, seja trazendo uma formação de professores ou trazendo um programa socioemocional e ainda um que se encaixar no currículo mais fácil ainda, podem fazer esse movimento. E vale muito a pena. Foi excelente a tua conversa, Letícia. Acho que ajudou muitos professores, diretores e educadores de modo geral, né? Eu vou fazer 2 perguntas finais, uma para a Carol, uma para você. Para a Carol é aquela. Carol, como é que vocês avaliam? Quais são os impactos positivos trazidos pelo desenvolvimento socioemocional na escola nesse momento que vocês estão do programa? Legal. Edmilson, acho que tem, né? Acho que tem vou partir de 2 pontos aqui. Um é um pouco do que a gente tem com o programa socioemocional da Faber-Castell, e o outro é um pouco, a Letícia chegou a trazer alguns dados disso, do impacto, mas tem muitos estudos que hoje nos mostram, né, o quanto o trabalho com o desenvolvimento socioemocional pode possibilitar aí de impacto positivo para as crianças e para os jovens. Então, acho que eu vou falar desses 2 pontos. Acho que em relação ao programa da Faber-Castell, e obviamente, né, ele também, à medida que ele for sendo implementado nas escolas e for sendo trabalhado com mais intensidade, que é o que a gente vai fazer a partir de 2024, com certeza daqui a um tempo a gente pode voltar aqui e, inclusive, discutir um pouco mais com dados mais quantitativos em relação a isso. Mas como a nossa proposta é efetivamente integrar a questão do currículo de artes com o desenvolvimento socioemocional, então garantir o bem-estar, né, o bem-estar dessas crianças e dos jovens, e esse desenvolvimento do socioemocional por meio do currículo de artes, a gente tem muita clareza que isso ajuda a estimular o autoconhecimento, né, ajuda a favorecer a autorregulação por meio dessas práticas que são próprias às artes, né, fomentar a integração, a empatia, a colaboração por meio de dinâmicas coletivas de trabalho aí das crianças e dos jovens, um convite muito forte para que as crianças possam agir, né? Não só as crianças, né? A equipe gestora, as famílias, de maneira mais responsável e mais consciente a partir desses processos criativos que são gerados no programa. E a gente tem dados muito fortes que mostram isso que a Letícia comentou, né? Melhoria no desempenho acadêmico, por exemplo, a partir de trabalho com programas de desenvolvimento socioemocional, até olhando para o desenvolvimento integral e para o bem-estar das crianças e dos jovens, a gente consegue garantir, por exemplo, prevenção ao bullying, diminuir a ansiedade e depressão, esse é um dado importante, né, que aparece nos estudos, estimular algumas escolhas que são responsáveis e saudáveis, ajudar a superar, por exemplo, perdas, que é um exemplo que eu trouxe aqui, do aluno que tinha perdido o seu avô, e ajudar, inclusive, as crianças a poderem tomar consciência mesmo sobre as suas potencialidades e as suas limitações, né? Até para além, né, quando a gente olha para além dos muros mesmo da escola,
e pensa em equidade, por exemplo, a questão de aumentar a empregabilidade, diminuir índice de violência, melhorar nível de renda, tudo isso é relatado em estudos sobre o impacto positivo do trabalho com desenvolvimento socioemocional. E acho que tem um ponto que talvez, por fim, seja o mais relevante para mim, o mais interessante da gente pensar, que é uma mudança mesmo cultural. Então, uma transformação do currículo, uma transformação da escola. A Letícia acabou de comentar isso, o quanto é interessante mergulhar nesse universo, né? Que isso vai trazer um novo olhar para as escolas. Então, essa transformação mesmo da escola, um estímulo à atitude cidadã e uma contribuição mesmo para o desenvolvimento de uma cultura de paz, né? Da gente garantir essa, eu vou chamar de harmonia social dentro dos nossos processos. Então, acho que isso é super relevante, super importante de destacar em relação a esse impacto positivo. Maravilha, Carol. Olha, muito obrigado pela sua participação, foi excelente. Eu acho que deu para todo mundo captar o que é esse projeto novo, né, essa importância que tem a questão socioemocional hoje na vida das pessoas. Então, eu agradeço muito você. Vou terminar com a Letícia, falando o seguinte: Letícia, não tem um desenvolvimento socioemocional pleno se não tiver integrado nisso professor, aluno e família, né? Fala um pouquinho como é que você vê isso. Edmilson, tem sempre um mundo ideal, né? O mundo ideal é que a gente conseguisse todo mundo trabalhar colocando esse estudante no centro, olhando para a aprendizagem, o pai, a escola, o currículo, o contexto, o território, a família, os colegas. E eu acho que trabalhar com competência socioemocional não é uma coisa que você termina, não é assim uma coisinha que você vai juntando e fala assim, nossa, me formei em socioemocional. Você está percebendo, você trabalhar com habilidades e competências socioemocionais é uma coisa que é contínua. Então, eu falo que assim, você começa por onde você pode começar, porque a chance é que você alimente um círculo virtuoso. Então, uma criança que chega em casa tendo feito um projeto socioemocional legal, ela pode levar para os pais um repertório que o pai não tem ainda. E quem sabe trazer isso de volta para a escola. Acho que a Carol deu um exemplo no começo, né? O professor que faz um programa socioemocional com os seus estudantes, muitas vezes vê um ganho muito grande. E aí esse professor começa a trabalhar e a olhar para o currículo. Então, a gente sempre, colocando a criança no centro desse processo e podendo olhar para ela, para esse desenvolvimento dela, a gente espera que todo mundo esteja ali engendrado. Mas se você, nesse momento, conseguir começar a trabalhar, que seja com uma palestra de formação para os pais, que seja com uma formação específica para os seus educadores ou com um programa socioemocional, e não desistir, porque aí, gestores queridos que estão aqui, a gente tem que sustentar essa escolha, a gente já está ganhando. Então, eu falo que a gente você é competente socioemocionalmente, não quando está tudo bem, mas quando você sabe o que fazer quando não está tudo bem. Então, é por isso que é importante que isso faça parte da vida dessa criança. E, de novo, é o que você falou, era ideal todo mundo junto? Claro, mas isso é o que a gente trabalha para, e trabalharemos sempre para. Mas a gente está lidando com seres humanos, a gente está lidando com situações complexas. Então, se cada vez que você conseguir fazer essa escolha, né, no dia, sei lá, escolher, eu vou olhar para essa característica socioemocional, a gente já está indo num caminho certo. Idealmente, esse repertório passa a fazer parte da nossa cultura, passa a fazer parte de todos os nossos currículos nacionais, mas a gente vai indo de pouquinho em pouquinho. Eu tenho um convite agora para todo mundo que está, né, quem está no campo agora, quem está na escola, levantar a mão e falar assim, esse é um pedaço do meu job, né, da minha missão. Também poder ser uma das pessoas que traz essa discussão de socioemocional, porque ela é tão benéfica, tão importante para as famílias e para as crianças. Mas sim, é uma coisa que a gente vai falando, a gente conversa aqui. Esses programas ajudam também, porque todo mundo que ouve um pouquinho também pode ter ideia, pode se engendrar, e a gente vai, aos poucos, fazendo esse papel grande da educação. Maravilha, é verdade. A gente, como você falou, né, não pode ter grandes ambições, tem que ter um projeto e
a vida toda implementando, né? Porque começa devagar e vai incluindo todo mundo. É muito importante isso. Legal? Olha, aprendemos muito com a Letícia, com a Carol, né? Conhecemos um projeto inovador e uma escola também inovadora, que é a Caminho School, que é bem conhecida pela sua pedagogia, e a Faber-Castell pelo seu trabalho, pela sua empresa nova de 260 anos, que pode ainda inovar muito com todos nós. Letícia Lali, obrigado pela sua presença, foi um grande prazer te conhecer, ter você conosco aqui. Carol Luvisotto, obrigado mais uma vez por ter proporcionado isso, esse encontro tão legal. Obrigado a Faber-Castell e obrigado a todos que nos ouvem, e um forte abraço e socioemocional em todo mundo. Muito bom. Obrigada, pessoal. Obrigada.